Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização e hoje vamos ficar com um vídeo acerca da vida e obra de Mestre Valentim, o grande mestre do barroco brasileiro. Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara, hoje é dia de atualização no Criarte e hoje vamos falar acerca da vida e obra de um grande mestre do barroco brasileiro, o Mestre Valentim. O barroco brasileiro é ali um movimento vivido no continente americano, no Brasil, no século XVIII, foi levado para o Brasil pelos portugueses, que na altura eram colonizadores do Brasil, mas o barroco brasileiro é muito mais que a influência jesuíta, a influência dos portugueses. É a influência do barroco italiano, é a influência do barroco francês, é a influência do rococó, do neoclassicismo, da regência, e é, acima de tudo, a mescla de tudo isto com as vivências e os gostos estéticos do povo brasileiro, daquele povo que fazia a arte. A arte era um trabalho artesanal, portanto era um trabalho feito por as classes mais baixas da sociedade, pelos artesãos, que eram o quê? Que eram pessoas escravizadas, que eram os índios, que eram as pessoas pobres. E elas traziam todas as suas influências para a sua obra, o que resultou num barroco muito, muito rico. Para além disso, era rico, realmente, materialmente rico, porque temos primeiro o ciclo da cana-de-açúcar, com muito dinheiro, e depois temos o ciclo do ouro em Minas Gerais, também com muito ouro, muito diamante, muito dinheiro, e que faz do barroco brasileiro, nomeadamente o barroco da arte sacra dentro das igrejas, que é a maior expressão do barroco no Brasil, o barroco carregado de ouro. A folha dourada era realmente, a talha dourada era realmente ouro. Há uma igreja que gastou mais de 1 tonelada de ouro a fazer a sua talha, portanto é um barroco rico, lindo. A nível estético existem duas grandes fases do barroco brasileiro, sendo que a primeira, que é aquele barroco mais do litoral do Brasil, é o barroco de estilo nacional português, e depois temos um outro barroco mais rico, com mais influências ainda do rococó, enquanto que o primeiro sofria influências do maneirismo, que é o barroco de estilo joanino. E no meio de tudo isto temos o quê? Temos arquitetura, temos escultura, temos pintura e temos urbanismo e temos este que vamos falar hoje, que é o grande urbanista do barroco brasileiro, o grande mestre do barroco brasileiro, o Mestre Valentim. Vamos então falar da vida e da obra de Valentim. Valentim nasceu em 1745, de nome Valentim da Fonseca e Silva. Ele nasceu na freguesia de Santo António do Arraial, em Goiveia, na comarca de Serra do Frio, em Minas Gerais. Era filho de Manuel da Fonseca e Silva e da escrava Joana. Alguns artigos dão à sua mãe o nome de Isabel, outros dão à sua mãe o nome de Joana. Uns dizem que ela era escrava, outros dizem que ela era alforriada, não se sabe ao certo. Na verdade, neste vídeo eu vou-vos passar aquelas que são as informações mais consensuais, aquelas que geram menos polémica. Não quer dizer que sejam as únicas, nem que sejam as certas, porque há pessoas até hoje a estudar a vida deste mestre. Outra coisa que eu vou fazer é deixar a maior parte das minhas fontes, ou todas, linkadas. Os livros, os artigos, os documentários que eu vi, vai ficar tudo aqui, porque o nosso vídeo vai ser curto, é um vídeo mais informal, mas se vocês quiserem aprofundar na vida deste artista, se quiserem ler artigos mais fundamentados acerca da vida do Mestre Valentim, podem-no fazer, eu vou deixar aqui os links. Vou também deixar o link para um documentário de uma restauradora que tem na casa dela peças do Mestre Valentim. Eu achei uma delícia. Uma senhora, não sei se ela ainda é viva, ela já bastante velhota na altura do documentário, espero que sim. Fica aqui tudo para vocês consultarem, ok? Vamos então começar. Portanto, Valentim e Fonseca da Silva, conhecido como Mestre Valentim, filho de pai português e de mãe ou escrava ainda, ou escrava que depois foi alforriada, passou a sua juventude, a sua infância e primeiros anos de juventude em Portugal, porque o seu pai foi embora. O seu pai era um fidalgo que trabalhava com o comércio de diamantes e foi para Portugal. Foi para Portugal levando sua mãe, escrava ou alforriada. E levou ele também. É lá que ele tem a sua formação académica mais estruturada, aí em Lisboa.
Em Lisboa, Valentim aprendeu o ofício de escultor e de entalhador. O pai do jovem morreu cedo e depois de morrer, a família, portanto a família deste fidalgo português, do pai, não queria nada, não queria ter nada a ver, nem com a mãe, nem com o filho. Mandou-os no primeiro barco que saiu para o Brasil. Ia para o Rio de Janeiro e mandou os dois. Mandou-os sem dinheiro e sem bens. Portanto, ele sabia quem era o pai, mas não tinha direito a nada. Entendem? Ele então foi para o Brasil e o barco chegou ao Rio de Janeiro e foi lá que ele ficou. Ele chegou ao Rio de Janeiro com formação artística, sim, mas sem um tostão. Ele e sua mãe. Isto com 25 anos de idade. Com o passar do tempo, o Valentim acaba por se destacar e consegue abrir a sua própria oficina. Portanto, ele alugou uma casa, na parte de baixo era a oficina e na parte de cima era onde ele vivia com a sua mãe. Ele teve sempre uma boa relação com a mãe e, aliás, ele respeitava muito a sua mãe. A sua mãe era uma mulher extremamente religiosa, assim, daquelas pessoas à antiga, estão a perceber, que não gostavam muito de liberdades, assim, enfim, que ele tivesse muitas namoradas, esse tipo de coisas. Ela levava as coisas assim para um lado muito rígido, mas ele sempre adorou a mãe, sempre a apoiou e ela vivia com ele. Na parte de baixo a oficina, na parte de cima a casa. Na parte de baixo da oficina o que é que ele fazia? Ele começou a fazer pequenas peças. Ele fazia moldes para a orivesaria e fazia mobílias. Portanto, as famílias ricas do Rio de Janeiro compravam, imaginem, uma mobília estilo inglês. E depois as outras famílias queriam também. Então iam lá à oficina do mestre Valentim e ele copiava essas mobílias. Ele tinha umas mãos fantásticas. Ele reproduzia, não era copiava, era reproduzia peças fantásticas, ao estilo inglês. Aliás, ele reproduzia tudo o que via. Ele reproduzia também a arte que aprendeu em Portugal, portanto era uma arte mais clássica, mais voltada para o barroco, aquele barroco de raiz. Na sua residência ele tinha muitos livros, com uma perspectiva do Andrea Pozzo, e ele continuou a destacar-se. Entretanto, é chamado, com este acréscimo do seu trabalho, para fazer a decoração de algumas igrejas. Atenção que na época do Barroco brasileiro, as pessoas que mais investiam em arte eram as irmandades religiosas e as ordens religiosas. Portanto, era a igreja. E eram as igrejas que eram onde os artistas trabalhavam, que era pintar os forros, que era fazer um entalhamento, que era fazer as esculturas, era quase só arte sacra. Como ele ficou conhecido por ter umas mãos muito talentosas, foi então escolhido para fazer trabalhos em igrejas, nomeadamente trabalhos de douramento e de decoração desta igreja, que é a Igreja da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Monte do Carmo. Aqui ele executou a Capela Mora e também as obras do trono e a talha. Enquanto vai trabalhando nestas obras, ele integra numa irmandade, que é a Irmandade dos Pardos. É assim, para além das ordens religiosas, os jesuítas, as carmelitas, os beneditinos, toda essa gente, para além deles também as irmandades dominavam a cultura das cidades. E ele entrou numa dessas irmandades. As irmandades normalmente também eram muito religiosas, eram rivais umas das outras. Nós já falámos sobre as irmandades, eu vou deixar aqui o link do vídeo aqui acima, em que nós falámos, acho que foi no vídeo do Barroco Brasileiro, segunda parte, que nós falámos das irmandades. E eles eram muito voltados também para a religião e acabavam também por mandar construir várias igrejas. Ao entrar nesta irmandade, mais pedidos de arte lhe foram feitos. E o seu nome começa a ter uma enorme ascensão no Rio de Janeiro. E ele passa finalmente a ser conhecido como o mestre Valentim, o mestre que torna o barroco leve. Porque aquele barroco que nós estamos habituados a ver, aquele barroco do dramatismo, das cores negras, daquela espiritualidade exacerbada, o mestre Valentim dava-lhe uma volta. Colocava um pouco mais leve, mais colorido, muito mais influenciado já pelo rococó, mas também pelo espírito brasileiro, o espírito do Rio de Janeiro, uma coisa mais alegre, mais leve. Na sua oficina, cada dia chegava mais gente. Os ourives pediam desenhos e moldes para as suas peças. Eram-lhe pedidos castiçais, lâmpadas, salvas, relicários e outras peças de luxo e também de difícil execução. A nível pessoal, a sua fama aumentou. E com o aumento da sua fama, do mestre Valentim, cresciam-lhe dois polos opostos, o da generosidade e o da luxúria. Valentim era descrito como um homem feio. Ele não tinha uma
aparência bonita, uma aparência europeia requintada. Ele não era um homem fino, intelectual, ele não tinha maneiras ricas. Em compensação, ele era extremamente talentoso e tinha dinheiro, porque, entretanto, todas estas comissões, todos estes trabalhos que ele ia fazendo nas igrejas e com a Irmandade dos Pardos, iam-lhe garantindo dinheiro. O que é que acontecia? Para compensar esta falta de beleza e esta falta de, enfim, berço, ele acabava por ser extremamente generoso com os seus grandes amores, que acabavam sempre em tragédia, elas nunca o queriam, mas iam-no explorando. A par de tudo isto tinha a mãe. Eu disse-vos que ele era muito apegado à mãe. A mãe era uma pessoa extremamente rigorosa, que não via nada com bons olhos estas grandes paixões do filho. Até reza a lenda que várias vezes, ela quando chegava à casa depois da missa, encontrou lá umas senhoras em casa, umas meninas assim, muito bonitas, e ela depois o obrigava a ficar horas a rezar de joelhos para pagar os pecados. A verdade é que o mestre Valentim, todo o dinheiro que ganhava, estourava, percebem? Com os seus grandes amores impossíveis. Esse era o lado da luxúria. Depois temos o lado da religiosidade, que vinha da mãe, e também da generosidade. Ele doava muito do seu tempo e muito do seu dinheiro à igreja. Ele até era conhecido por, à porta da sua oficina, montar um altar para as procissões, entendem? Portanto, ele era uma pessoa generosa, era uma pessoa realmente que vivia a vida aqui nesta dualidade da espiritualidade e da busca do amor, digamos assim. Todos os domingos o mestre Valentim mandava celebrar uma missa à Senhora da Piedade na Igreja do Bom Jesus. E ali à frente da sua casa montava um painel para a via sacra e obedecia respeitosamente à sua mãe. Portanto, ele era generoso com a igreja e com a irmandade e com as senhoras. Quando terminou os trabalhos na Igreja da Ordem Terceira do Monte do Carmo, já muito famoso, o vice-rei foi ter uma conversa com ele. O vice-rei era um homem que apoiava as artes e gostava muito do mestre Valentim, gostava dos seus trabalhos. No entanto, ele não pagava muito bem. Até segundo o próprio mestre Valentim, que dizia que era mais o prestígio que o dinheiro. Mas pronto, ele foi ter com o mestre Valentim e fez-lhe uma proposta que mudou tudo. E isto deu início à fase em que o mestre Valentim entra no urbanismo. E é por isso que o seu nome é tão conhecido, porque o mestre Valentim é o artista brasileiro barroco que leva o barroco de dentro para fora. Até aqui, o barroco era uma expressão artística mais do interior das igrejas, do interior das casas. Mas o mestre Valentim pega nas curvas, nas contracurvas, no horror ao vazio, na talha, em todo este movimento, no drama, e leva para o espaço civil e para o espaço público. Porque nós já tínhamos pintores, nós vimos no vídeo da semana passada, a pintar sujeitos de obras que não eram sacras. No entanto, levar isto para o espaço público assim, desta maneira, o mestre Valentim foi o primeiro, não só no Brasil, mas no continente americano. O senhor vice-rei chegou ao pé do mestre Valentim e deu-lhe um trabalho de várias obras públicas. Aqui ele tinha que urbanizar, sanear e tornar a cidade do Rio de Janeiro mais organizada e mais barroca. Então, acompanhamos a vida do mestre Valentim até ao momento em que o vice-rei chega ao pé dele e diz: agora vamos trabalhar no urbanismo. O que eu quero fazer agora, na segunda parte deste vídeo, é uma lista. Nada como perceber melhor um artista do que conhecer a sua obra. Vocês até aqui perceberam mais ou menos quem ele era. Portanto, o pai dele era português, a mãe era escrava, o pai foi para Portugal, levou, depois o pai morreu, ele teve que voltar com a mãe para o Brasil, sem dinheiro, sem nada, era talentoso, abriu uma oficina no Rio de Janeiro, gostava de mulheres, gostava de arte sacra, era generoso. Ok, até aqui perceberam. Vamos agora ver, em detalhe, todas as áreas em que o mestre Valentim se destacou e deixamos para o final o urbanismo. Vamos lá. Primeiro vamos começar com a escultura. Em 1965 o mestre Valentim fez este trabalho escultórico, o chafariz das Saracuras, no Rio de Janeiro. Aqui temos a cartela, que é aquela área lisa com uma moldura
Portanto, é uma área lisa, com uma moldura à volta, pode ser mais ou menos decorada, e dentro tem uma inscrição. A isto chama-se cartela. Feito com a proteção de Ilmo, o excelentíssimo Sr. Conde de Rezende, vice-rei do Estado do Brasil, sendo a atual abadesa a Senhora Ana Querubina de Jesus, ano de 1795. Também nesta obra destaca-se o brasão de armas, que é o brasão em mármore do vice-rei Conde de Rezende. Outro trabalho, o chafariz do Lagarto de 1786. Este chafariz de pedra foi desenhado e executado pelo mestre Valentim. O chafariz do Largo do Carmo de 1789. Este conta com uma face voltada para o mar, de estilo barroco, com muitas curvas e contracurvas, em especial a cartela de mármore de Lior, encimada pelo escudo do vice-rei. Fonte do Menino. Esta composição do mestre Valentim tinha no centro um anjo. Infelizmente o anjo desapareceu em 1835 e no seu lugar está uma réplica de chumbo. Estas são as obras de destaque do mestre Valentim enquanto escultor. Vamos agora ver as obras de destaque do mestre Valentim enquanto entalhador. Esta é a figura da virtude, que não tem data e que faz parte da coleção do Museu Castro Maia. Aqui temos o florão com cabeça de anjo, realizado entre 1801 e 1802, em madeira policromada e dourada. Faz hoje parte de uma coleção privada. Esta é a cartela com anjo querubim, realizada entre 1801 e 1802, de madeira policromada e dourada. Esta é uma das mais importantes obras do mestre Valentim. A peça fazia parte da nave central da Igreja dos Clérigos e foi desmontada para dar lugar a uma avenida. Esta peça já fez parte de várias mostras internacionais de barroco e hoje está numa coleção privada. Esta é a Capela do Noviciado, obra realizada entre 1773 e 1780. Esta capela faz parte da Igreja da Ordem Terceira do Carmo. A capela é completamente revestida de talha dourada e branca. Este é um trabalho já com estilo rococó, mas ainda com apontamentos barrocos, como as colunas salomónicas. Este é o altar-mor da Igreja da Ordem Terceira do Carmo, um trabalho realizado entre 1773 e 1780. Este é um altar no estilo barroco mesclado já com rococó. Esta é a capela-mor da Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Boa Morte, um trabalho de 1785. Esta capela exibe talha rococó do mestre Valentim com colunas salomónicas, frontões de aranque e trono pedestral. Este é São João Evangelista, um trabalho realizado entre 1801 e 1812, na igreja de Santa Cruz dos Militares. O mestre Valentim executou duas das suas maiores obras. Uma delas é esta imagem em cedro de São João Evangelista. Esta obra sobreviveu ao incêndio na igreja e pode hoje ser vista no Museu Histórico. Impressionante, não é? A mim, pessoalmente, o que mais me impressiona é que a maioria das suas obras são de cunho privado. Choca-me um bocadinho, mas pronto, pelo menos que tratem bem as obras. Agora vamos ver o mais importante trabalho do mestre Valentim enquanto ourives. O mestre Valentim era famoso no seu trabalho de elaboração de moldes para ourives. Vamos ver então o seu trabalho mais famoso. Este é o lampadário de prata, moldado por mestre Valentim no ano de 1787 e fica no teto do mosteiro de São Bento, na Capela Mor. E agora vamos ver então todo o trabalho que o mestre Valentim fazia com materiais preciosos. Quem trabalha com materiais preciosos, com ouro, com prata e com outros materiais muito caros, são chamados de touretas. Vamos então ver os trabalhos do mestre Valentim enquanto toureta. Estes são os abacaxis de metal de 1785. Ficavam no grande terraço do passeio público. Aqui, neste passeio público, foram construídos 2 pavilhões quadrangulares e estes foram decorados com platibandas decoradas encimadas por vasos de mármore, onde emergiam abacaxis de metal pintados. Estas peças já não existem. Este é um medalhão de 1789, também no passeio público, é um medalhão de bronze dourado com as esfias de Dona Maria I e de Dom Pedro III. Foi colocado no portão de bronze em estilo rococó. Em 1841, o medalhão de Dona Maria foi retirado. Estes são os jacarés, um trabalho de 1785 e um dos maiores destaques do passeio público, o chafariz dos jacarés. A fonte revela, entre a vegetação, 2 jacarés de bronze.
a quando da sua colocação os jacarés lançavam água pela boca para um grande tanque. E finalmente temos aqui a ninfa Eco, um trabalho de 1783, e atenção que temos que destacar que esta foi a primeira estátua de bronze fundida no Brasil. A ninfa do mestre Valentim ficava no antigo chafariz das Marrecas sobre um pilar. Com a demolição do chafariz, em 1896, a estátua foi levada para o Jardim Botânico para a antiga estufa das violetas. Existem mais trabalhos, mas eu aqui só estou realmente a salientar os mais famosos e os mais interessantes. Agora que já vimos todo este leque de coisas que o mestre Valentim fez, vamos falar dos seus trabalhos enquanto arquiteto. A sua maior obra, o destaque, é este, o Passeio Público, uma obra de 1785. E do Passeio Público destacamos o piso do terraço, que era voltado para o mar, um grande terraço pavimentado em mármore policromado, de lioche preto e também rosa. Juntos formavam um xadrez. De destacar também os parapeitos com bancos de alvenaria. No grande terraço, voltado para o mar, o mestre Valentim construiu parapeitos com bancos de alvenaria para o descanso de quem visitava o espaço. Tinham também os pavilhões. Na extremidade do terraço estavam dois pavilhões quadrangulares. O da direita era dedicado a Apolo e o da esquerda a Mercúrio. Estes foram demolidos em 1817 e substituídos por outros. Outro destaque são as pirâmides. Em 1806, quando chegou um novo vice-rei e encontrou o passeio público em mau estado, encomendou ao mestre Valentim melhoramentos. Entre 1806 e 1808, construíram-se então duas pirâmides de granito dentro de um pequeno lago. Estes foram as últimas contribuições do mestre Valentim para o passeio público. Por fim, temos então mais um destaque arquitetónico que não tem a ver com o passeio público. É outra obra do mestre Valentim. A Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Boa Morte, realizada entre 1738 e 1785. A portada principal, e só a portada, é da autoria do mestre Valentim e nota-se uma forte inspiração do barroco italiano. O mestre Valentim teve uma vida fascinante. Era um homem com um talento multidisciplinar. Vimos aqui trabalhos de orivesaria, trabalhos de escultura, trabalhos de entalhamento, arquitetónicos. Vamos agora falar, finalmente, para rematar o nosso vídeo, então, do urbanismo. Mestre Valentim é o mais famoso urbanista do Brasil do século XVIII. A sua obra-prima é o Passeio Público. O Passeio Público é o primeiro passeio público da América. Esta ideia de um sítio gratuito onde as pessoas podiam ir desfrutar é uma coisa revolucionária. É o primeiro de todos. E aqui é um plano urbanístico do mestre Valentim. O mestre Valentim projeta um jardim francês totalmente plano, com ruas que formam linhas retas e que formam desenhos geométricos perfeitos. As duas ruas principais formavam uma cruz com uma grande praça no centro. À volta do jardim, um muro alto, com janelas e grades de ferro. Na entrada, dois pilares de pedra seguravam um magnífico portão. O interior era extenso, com mesas e bancos para descanso dos visitantes. No fundo do jardim, 4 escadas de pedras levavam a um terraço enorme de onde se pode observar a Baía de Guanabara. As espécies vegetais escolhidas por mestre Valentim eram palmeiras, mangueiras, amendoeiras e outras plantas variadas, mas todas da região. Ou seja, o mestre Valentim incluiu no seu traço urbanístico a flora brasileira. Não se estava a recriar nada ao estilo europeu. Aqui era um trabalho inteiramente brasileiro. O passeio público é um jardim barroco, a traçada de jardim francês, decoração de jardim barroco, é um jardim do barroco brasileiro, é um trabalho urbanístico, é o primeiro jardim público das Américas e é fruto daquele que é considerado um dos maiores mestres do barroco no Brasil. Quanta obra! Eu aconselho-vos muito honestamente a ir aos links todos que estão na descrição deste vídeo, a consultarem todos os trabalhos que eu aqui deixei, os vídeos, os filmes, os livros, porque a vida, eu estou a fazer isto de forma muito resumida, a vida dele é brilhante.
É incrível. Não existem muitos registros escritos acerca de coisas realmente da vida dele, com quem é que ele namorava, com quem é que ele tomava café, que livros é que ele gostava de ler, isso não sabemos. O que sabemos é o que ele deixou em obra. E o que ele deixou em obra é tão rico, é tão variado, que é fascinante, não é verdade? É fascinante. De salientar que ele, nesta época, século XVIII, era filho de pai branco e de mãe negra. Portanto, havia aqui um estigma muito grande e ele venceu. Ele venceu todo este estigma. É o maior urbanista do barroco na América, não é só no Brasil. É extremamente conhecido e é uma das caras do barroco. Quando nós pensamos em barroco, associamos sempre as obras dele ao barroco. É uma das caras do barroco. Agora vamos falar um pouco de como foi o final, não é verdade? O final da vida dele. O mestre Valentim, em março de 1813, sentiu-se doente, mandou chamar o seu padre confessor, um frade franciscano. Ele não melhorou, sentiu-se cada vez mais doente e, a 1 de março de 1813, acabou por falecer. Foi sepultado na Igreja do Rosário. Deixou vários discípulos, entre eles o Francisco de Paula Borges, o Brás de Almeida, o José Carlos Pinto e também o Simeão José de Nazarete. Poucos dias antes de falecer, ele estava a trabalhar. Ele trabalhou até ao final da sua vida. Consta que ele disse o seguinte a um dos seus discípulos: não temo a morte, mas prezo tanto a minha arte que ainda depois de morto desejava erguer do túmulo o braço para executar os desenhos que me pedissem. Na Igreja do Rosário, em 1913, 100 anos após a sua morte, foi colocada uma placa comemorativa, um trabalho do artista Adalberto Matos. E é lá que se encontra o corpo do mestre Valentim. O mestre Valentim é uma pessoa com um talento enorme, que muita da sua obra não pode ser vista pelo público em geral, porque faz parte de coleções privadas, não sei como. A arte sacra devia ser das igrejas, mas pronto. Outra grande parte da sua obra foi alterada ou demolida, até mesmo no passeio público, mas, mesmo assim, aquilo que ainda temos acerca dele, temos nós, porque é património da humanidade, mostra uma pessoa que pegou no drama do barroco e lhe deu uma leveza, uma alegria e o partilhou com toda a gente, que é aquilo que nós, que não somos do Brasil, imaginamos sempre ao Brasil. Esta alegria, esta partilha, esta forma de levar o que é do interior para o exterior, que nos fascina. E pronto. Foi o vídeo acerca de Mestre Valentim. Este vídeo foi o resultado da enquete dos membros do Clube Criarte. Se quiserem ser membros e ajudar o nosso canal, eu agradeço muito. Basta clicar no link que eu vou deixar aqui nos comentários com um pin, vai ficar marcado. E vocês depois recebem então os guiões de todos estes trabalhos. Se não, não se esqueçam de subscrever o nosso canal, de fazer gosto, deixar um comentário simpático. Digam aí em baixo nos comentários, contem-me coisas. Qual é a vossa obra favorita do Mestre Valentim e que outros grandes mestres do barroco brasileiro vocês gostam. Por hoje é tudo, nós voltamos na próxima semana com a atualização e atenção que vai ser uma atualização fora da caixa, um bocadinho diferente, ok? Até lá, fiquem bem, eu sou a Sara, tchau!